aí, pessoal, tudo bom com vocês? Você já me conhece, eu sou o Eliakim Batista, autor do livro Eu Sou Ianca, que tem aí o blog Vida de Escritor, e também agora, já há um tempinho, esse canal no YouTube. Como eu prometi para vocês em alguns posts, várias surpresas estão chegando. E eu digo que é uma honra estar com esse autor aqui, que eu sou muito fã e que alguns de vocês já comentaram que gostam muito dele, que é ele, que retrata a nossa querida periferia. É com prazer que eu chamo Ademiro Alves de Souza, o Sacolinha. Oi, Sacolinha, tudo bem? Salve, salve, ele aqui, estamos juntos, salve, salve a todo mundo que está assistindo aí, boa tarde, bom dia ou boa noite, e vamos que vamos falar de livros, literatura, que é o que eu gosto. E é isso aí, Sacolinha. Bom, primeiramente eu quero que você se apresente para quem não conhece, te conhecer e já, logo de cara, uma curiosidade. Por que Sacolinha? Bom, bacana. Eu me chamo Ademiro Alves, tenho 37 anos, sou morador da cidade de Suzano, Grande São Paulo, mas eu nasci e fui criado na Zona Leste, né, no bairro chamado Cidade Líder, que fica dentro do bairro Itaquera. Eu faço até uma brincadeira em um dos meus livros, um livro infanto-juvenil, né? A criança pergunta, como pode um bairro ficar dentro de outro bairro, né? É uma das peculiaridades da Zona Leste, né? Então, Cidade Líder, Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Eu sou, além de escritor, sou professor também, tenho 9 livros escritos e publicados, desenvolvo um projeto de incentivo à leitura na rua, que é o Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada. E o meu pseudônimo literário, ele nasceu como um apelido, né, Sacolinha, e foi um apelido que eu ganhei quando eu trabalhei como cobrador de lotação lá no metrô Itaquera, porque era muito comum os cobradores que chegavam serem batizados, né, eles eram batizados de uma forma física ali, né, onde alguns cobradores faziam alguma brincadeira de mau gosto com esse novo cobrador, e depois dessa brincadeira vinha então um apelido, né, que era um nome novo que você ganhava a partir daquele momento para trabalhar no metrô Itaquera. E o meu apelido, ele se deve ao sarro que eu tirei de um ambulante, né, um vendedor de salgados e pipoca ali no metrô Itaquera, que o apelido dele era Sacolinha, porque ele nunca tinha sacolinha para dar para os clientes. Então, o pessoal sempre ficava... os clientes, né, chegava lá e falava, ô fulano, me dá um salgado, bota dentro da sacolinha, e ele não tinha, então ele sempre ia pedir para os outros ambulantes, ô fulano, me presta uma sacolinha, depois eu te pago. O problema é que ele nunca pagava essas sacolas, então o pessoal apelidou ele de Sacolinha, olha lá vem um Sacolinha. E eu, quando cheguei para trabalhar no metrô Itaquera, eu cheguei muito novo, eu tinha 8 para 9 anos. E eu era muito sarrista, né? Então eu fui tirar sarro desse ambulante que tinha um apelido de Sacolinha, né? Mas como assim, né? Alguém pode ter um apelido como esse? É, Sacolinha. E aí eu tirei tanto sarro do Sacolinha, que o apelido pegou em mim também. Porque eu não gostei, me chamaram de Sacolinha, eu não gostei. E aí, a partir desse dia, pegou, assim, grudou que nem Super Bonder, né? Todo mundo começou a me chamar de Sacolinha. E aí, muito tempo depois, né, cerca de 13 anos depois, em 2002, eu comecei a escrever, né, através do livro da Carolina Maria de Jesus, que inclusive é esta que me acompanha em todas as lives, né? Nossa musa. E eu lendo o Diário de uma Favelada, eu lendo o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é apenas um dos grandes livros dela, mas ela tem outros muito melhores que Diário de uma Favelada. E aí, quando eu li Diário de uma Favelada, até esse momento eu tinha lido só os livros da coleção Vagalume, da editora Ática. E, assim, eram livros que só me ajudavam a passar o tempo no trem, né? Então, eu mudei para Suzano em 1998 e precisava ir até Itaquera. Então, para passar o tempo no trem, né, na ida e na volta, eu ia lendo, né? Ia e voltava lendo os livros da coleção Vagalume, da editora Ática. Então, eram livros de aventura que me ajudavam a passar o tempo. Quando eu leio Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, eu decido ser escritor, igual Carolina Maria de Jesus. Então eu falo, quero ser escritor, né? Vou ser igual a Carolina Maria de Jesus. Vou escrever a minha favela, vou escrever a minha periferia, né? E aí eu percebi que na literatura é muito comum os escritores utilizarem pseudônimos, né? Eu comecei a pensar num tal pseudonome, pensando aqui, pensando ali. E aí não tinha como, todo mundo já me conhecia como Sacolinha, né? Até a minha mãe me chamava de Sacolinha já na época. Então eu falei assim, quer saber de uma coisa?
vai ser Sacolinha, né? Escritor Sacolinha e pronto, né? E é bom que as pessoas vão gravar, né? Então, quando a pessoa vê uma vez esse nome, acha estranho, né? E aí acaba gravando. Então, ficou, né? É um pouco do que eu sou, né? Um pouco do que eu faço hoje, e essa é a história aí do meu apelido, do meu pseudônimo literário. Joia, joia, Sacolinha. Bom, e eu quero saber por que você escolheu retratar a periferia nos seus livros e como você vê a situação das periferias da quebrada hoje. Então, para ser poético, eu vou usar aquele clichê, né? Não fui eu que escolhi a periferia, né? Foi ela que me escolheu. Mas brincadeiras à parte, assim, eu não tive escolha, na verdade, né? Eu acredito que para a gente escrever sobre um assunto, a gente precisa entender muito sobre esse assunto. Então, ou a gente vive ou estuda muito esse assunto, né? Como eu já estava dentro do assunto, né? Estava e estou até hoje, né, no assunto periferia, eu resolvi escrever sobre esse assunto, né? Mas eu não sou, eu sou um escritor de periferia, mas eu não sou escritor que fala somente da periferia, né? E eu tenho 9 livros publicados, como eu disse no início da entrevista, e desses 9 livros, eu acredito que são 5 Graduado em Marginalidade, Estação Terminal, 85 Letras no Disparo, Peripécias de Minha Infância, e são 4 no total. Então, 4 livros, eles se passam exclusivamente na periferia. Os outros 5 livros, então, Manteiga de Cacau, Brechó, Meia Noite de Fantasia, Como a Água do Rio, que é a minha autobiografia, Dente de Leão, Entre Amar e Morrer Eu Escolho Sofrer, são livros que... esse último, Entre Amar Entre Amar e Morrer Eu Escolho Sofrer, também é um que se passa na periferia, que foi uma encomenda da editora Todavia. Então, sim, são 5 livros que falam exclusivamente da periferia. Os outros 4, eles falam de temas, às vezes, universal ou que se passam fora da periferia. Por exemplo, Manteiga de Cacau é um livro de contos que falam das crises e conflitos do universo masculino. Então, não importa se o cara é da favela ou se o cara é da Casa Branca lá nos Estados Unidos. As mesmas crises que eu escrevi ali, que um homem da periferia passa, o Obama passa também lá nos Estados Unidos, né? Então, eu costumo dizer que eu sou um escritor de periferia, né? Porque geograficamente eu pertenço, eu moro à periferia, mas eu não falo só sobre a periferia, não. Eu procuro circular por todos os temas e por todos os universos. E aí você fez uma segunda pergunta, né, sobre a periferia. Qual que foi mesmo? Como que você vê a nossa visão hoje, né? Que eu também sou periférico. Como que você vê a visão da periferia, o sofrimento com a pandemia, emprego, enfim? Olha, cara, eu tô acreditando que nos últimos 10 anos, ou melhor, nos últimos 15 anos, a periferia ela tem percebido o seu potencial, né? A gente sempre teve potencial, mas o nosso potencial ele era sempre usurpado, né? O nosso sangue ele era sempre sugado pelos barões do café, né? Pelos entre aspas, né? Educadores financeiros da Faria Lima. Então a gente sempre limpou o banheiro desses barões do café. A gente sempre fez o almoço e a janta para esses educadores financeiros, né? Então sempre eles cresciam, né? Financeiramente falando, socialmente falando, e a gente sempre ficava para trás. A partir do momento em que a periferia começa a aparecer na televisão de uma outra forma, de uma outra maneira, aí eu coloco isso a partir de 2002, né? Quando a gente tem na TV Record a Turma do Gueto, que era um seriado, né? Encabeçado pelo Netinho de Paula, né, ex-Negritude Júnior. Depois a gente teve o livro do Paulo Lins virando filme, né, e sendo indicado ao Oscar, né, Cidade de Deus. Depois a gente teve aquele seriado das meninas do rap, que é Antônias. E aí a periferia começou a perceber o seu valor. Com isso, juntou, né, com as políticas públicas do governo Lula, né, Minha Casa Minha Vida, Fome Zero, ProUni, Universidade para Todos. E aí foi juntando, a gente acabou percebendo que o nosso potencial era bom também para a gente, né? O nosso potencial era interessante para fazer com que a gente crescesse também, para que a gente empreendesse, né? E aí, para usar um exemplo bem pequeno, hoje eu sou microempreendedor individual, eu sou MEI, né? Então eu tenho a possibilidade de emitir uma nota fiscal de venda dos meus livros, de emitir uma nota fiscal de serviço
das minhas palestras, né? Eu tenho maquininha de cartão, eu sou empreendedor. Da mesma forma como aquela tiazinha que vende churrasco na esquina, daquele tiozinho que vende um hot dog no centro da cidade. Da mesma forma como eles podem pegar, por exemplo, um empréstimo num banco e o empréstimo sai com um valor menor de juros porque ele é microempreendedor individual. Ele pode comprar produtos em grande quantidade nos atacados e pedir uma nota fiscal de microempreendedor, de empresário, e isso, né, ele consegue ter vários benefícios. E o MEI só foi possível através de um governo que priorizou a periferia, que priorizou os mais pobres, né? Então, o microempreendedor individual só foi possível a partir de 2008. E só a partir de 2012 que a periferia começou a acordar para esse meio também, né? Então, quando a gente começa a perceber a nossa potencialidade, a gente percebe que Deus não ajuda só quem cedo madruga, né? Deus ajuda também quando a periferia olha para ela mesma, né? A gente não precisa acordar 3 horas da manhã e sair 4 horas da manhã para ser guerreiro, para ser guerreira, né? Na periferia. A gente pode acordar às 7, 8, 9 da manhã e ser guerreiro, e empreender, e se dar bem na vida também, né? É que sempre venderam isso para a gente, né? Deus ajuda quem cedo madruga, porque a tiazinha que trabalhava lá na Faria Lima, né? Fazendo cafezinho, limpando o banheiro para os barões, né, do café ou para os barões do dinheiro, ela tinha que acordar muito cedo para sair da sua casa e ir trabalhar, né? Então, eu acredito que a periferia está cada dia mais percebendo o seu potencial e a gente tem visto isso no dia a dia da periferia, né? Pessoas comprando as suas casas, pessoas comprando os seus carros. Antigamente, não sei se você lembra, mas assim, quase você não via carro passando na rua, né? A gente ia jogar bola na rua e raramente a gente parava a bola por causa de um carro. Hoje em dia, além de estar passando carro a todo momento, não tem lugar nem para a gente estacionar mais na rua, na periferia, porque está todo mundo com o seu carro. Então, assim, a periferia, ela já percebeu que ela consegue, financeiramente, ela consegue ter, né? Ela consegue gerar renda para você, para ela mesma e tal. Agora, acho que a periferia precisa aprender também como canalizar esse potencial, porque a gente não precisa só de dinheiro, né? A gente não precisa só obedecer aquela coisa assim de, olha, você tem que ser alguém na vida, você tem que ser alguém na vida. Pelo contrário, acho que a gente precisa ser feliz, né? Então, a periferia precisa entender que, da mesma forma que vender aquela ilusão de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Que você tem que acordar cedo, você tem que ser alguém na vida e tal, a gente também precisa entender que estão vendendo a ilusão de que a gente não precisa de ter um carro da hora, né? A gente não precisa de ganhar um salário ótimo, a gente não precisa fazer várias viagens e ficar ostentando na internet. O que a gente precisa é ser feliz. O que te faz feliz hoje em dia, né? Então, eu digo isso porque o nível de estresse, de síndrome do pânico, de depressão na periferia, ele está muito grande. Porque a gente só se preocupa em ser alguém. A gente se preocupa em casar, ter 2 filhos, um cachorro, uma casa, um carro do ano, um carro para ostentar, mas nada disso nos faz feliz. Chega um momento que a gente fala assim, meu, tem uma coisa errada na minha vida, eu estou sentindo uma dor, não sei de onde está vindo essa dor, né? Então, acho que a periferia precisa potencializar, né? Canalizar, né, essa potência para a sua felicidade. Então, se te deixa, se você é feliz, né, não casando ou não tendo filhos, plantando uma rocinha de cacau, de milho, de cana, assistindo seus filmes, maratonando seus filmes, assistindo suas novelas, enfim, o importante é que você seja feliz, porque amanhã ou depois você está ganhando aí 5, 10 mil reais por mês, né? Você tem um carro da hora, uma casa da hora, está cheio de dívida e está com as suas pálpebras, né? Pesando aqui o tempo todo, piscando, tremendo, com início de estresse, né? Daqui a pouco está em depressão, está com síndrome do pânico, está querendo se suicidar e não sabe o quê. Então, acredito que é isso que está rolando na nossa periferia hoje. Entendi. Isso é a mais pura realidade mesmo. Bom, Sacolinha, uma coisa muito bacana assim que eu amo no teu trabalho é a formação de bibliotecas. Você ajuda na periferia formações de bibliotecas e também você vai até a escola, mostra esse seu lado amigo, que o seu jeito de falar é muito cativante. Para criança, para adolescente, eu quero saber que você conte um pouquinho para a gente como é esses projetos que você faz. Bacana, interessante a pergunta. Eu sempre quis ser ajudado, né? Eu publiquei meu primeiro livro com dinheiro do meu próprio bolso.
Eu fui vender livros de madrugada nos bares da Vila Madalena, de Pinheiros. Eu ouvi muito não, eu ouvi muitas pessoas mudando o lado da rua quando me via, né? Muitas pessoas, quando eu ia abordar com o meu livro na mão, muitas pessoas segurando a bolsa, né? Pessoas correndo, né? E eu ficava pensando se eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Então, eu sempre lembro de como foi difícil o meu começo e quantas vezes eu pensei em desistir. E eu penso que muitos que estão começando hoje também passam pela mesma situação, ou mais ou menos, né? Então, eu sempre tive essa ideia de que se eu estou bem hoje, eu posso ajudar alguém que não está tão bem quanto eu. Então, eu tenho isso na minha carreira, tenho isso na minha vida, né? Basta você entender que todos os meus livros que são vendidos diretamente em meu site, né? Não os livros que são vendidos na Amazon ou na livraria, porque aí eu só recebo 10% do valor que é vendido lá. Mas os livros que são vendidos no meu site, o dinheiro vem integralmente para mim. Eu pego metade desse valor para pagar minhas contas e a outra metade para desenvolver projetos, né? Então eu faço o literatura e paisagismo, pagando grafiteiro, comprando tinta, pagando alguém para me ajudar, fazendo os cartões postais, né? Cartões postais poéticos. Que mais? Eu compro livros de autores que estão começando, então o autor está começando, eu vou lá, compro 10 livros do autor, né? Às vezes eu levo esse autor para alguma palestra minha, para que ele aprenda, para que ele veja um pouco da malandragem, né? Como é lidar com a molecada, como é bom incentivar a leitura e tal, e como é bom divulgar o nosso trabalho também. E também alguma porcentagem desse dinheiro eu pego para contribuir com alguma biblioteca comunitária, uma lâmpada que está queimada, uma tinta que eles precisam para pintar o muro, né, a fachada da biblioteca, cadeiras, mesas, ou até algum livro que eles estão precisando muito, né? Então, é uma forma, eu acredito, de multiplicar não só os meus saberes, como o meu poder financeiro, né? Porque eu não sou rico, mas são poucas as pessoas que têm poder de viver de literatura no Brasil, e eu vivo exclusivamente de literatura, eu tenho orgulho de dizer isso. Eu viajei todo o Brasil, todos os estados do Brasil eu viajei graças à literatura, sem gastar nenhum centavo por isso. Então, pelo contrário, me pagavam para eu ir até esses lugares. Então, eu acredito que isso, claro, isso se deve muito ao meu trabalho, à minha resistência, né? A minha gana, né, de chegar onde eu cheguei, mas eu acredito que eu também sou um privilegiado por viver de literatura no Brasil. Então, eu procuro retribuir isso de alguma maneira, né? Além dos meus vários projetos, das minhas várias formas, eu também procuro contribuir com as bibliotecas comunitárias, com os autores e com as escolas também, né? Porque tem muitos professores que são aguerridos, que são interessantes e têm um trabalho maravilhoso, maravilhoso na escola. Mas muitas vezes eles estão lá sozinhos, né? E aí quando eu vou até a escola, eu vou para somar, né, com este trabalho desses professores, né? Eu vou lá para somar com a pedagogia desses profissionais. Quando eu chego lá e falo de literatura, falo que ler é da hora, que livro é bom, que livro é nosso amigo e tudo mais, e que quem lê tem poder, quem tem uma caneta na mão e sabe juntar as palavras e fazer um significado e contar uma história, essa pessoa ela é muito poderosa, ela está com uma arma na mão. Quando eu falo isso, os alunos falam assim, caramba, é a mesma coisa que o professor fala para a gente, só que eles não acreditam no professor porque o professor é um santo de casa. O professor está lá todos os dias, né? Agora eu chego, faço a minha fala e vou embora. Então eles vão sempre acreditar no meu trabalho, né? Então quando eu junto, né, o meu trabalho com o trabalho do professor, com o trabalho da escola, é isso que acontece, né? É a mágica acontecendo ali, né? Uma mágica como, por exemplo, uma quadra com 300 alunos em silêncio. Se passa uma borboleta, a gente ouve, né, o barulho das asas das borboletas batendo, né, da borboleta. Isso é uma mágica, né? Os professores ficam de boca aberta e falam, nossa, eu nunca consegui isso. Ele conseguiu fazer 300 alunos ficar quietinhos na quadra durante 1h30, né? Isso é uma mágica. Isso é um poder que eu tenho e que os livros me dão isso também, né? Joia, joia, Sacolinha. Eu fico até emocionado aqui com esse trabalho teu, já sou teu fã, ganha ainda mais ainda o meu respeito. Assim, show de bola, parabéns mesmo. Bom, o seu último livro eu li, muito legal, Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer. E ele saiu muito rápido da gaveta, né?
no início da pandemia, logo depois, assim, um mês, 2 meses depois, a Todavia já anunciou o seu lançamento. Eu quero saber como que foi esse processo de escrita bem rápido. O Entre Amar e Morrer Eu Escolho Sofrer, um conto da pandemia, que é esse livro aqui, ele surgiu através de um convite, né? Eu não tinha intenção de escrevê-lo. Se não acontecesse esse convite, esse livro não iria existir. Só que ele era para existir de uma outra maneira, porque o convite foi o seguinte: o Leandro, da editora Todavia, ele me ligou e falou: olha, a gente está lançando uma coleção chamada Ensaios sobre a Pandemia. A gente está convidando profissionais para escrever um ensaio sobre as suas áreas, né? Então, o jornalista vai falar sobre jornalismo em tempos de pandemia, um político vai falar de política em tempos de pandemia, e a gente pensou em você para escrever um ensaio sobre a periferia e a pandemia. E aí eu disse o seguinte, eu falei, olha, eu até aceito o convite, mas eu gosto muito de história, né? Eu gosto de ouvir história, eu gosto de contar história. Então eu queria contar uma história, né? Eu queria fazer uma ficção, né, sobre como a periferia está enfrentando a pandemia. E aí o Leandro me deixou liberado para escrever essa história. E aí, como eu disse, eu gosto de ouvir e eu gosto de contar a história. Então, para mim foi muito tranquilo. O livro foi escrito entre um período de um mês, mais ou menos que isso até, onde eu peguei, né, eu não queria só falar de tragédia, eu não queria falar só de morte, né, eu queria mostrar de fato como é a periferia, né, porque quando a gente vê a periferia na televisão, lá no jornalismo do Datena, a gente só vê a periferia do tiro, porrada e bomba, né, e a periferia não é isso, pelo contrário, a periferia é 10% disso que a televisão pinta, né, então eu queria mostrar toda essa distribuição, né, de economia da periferia, né? Através das cestas básicas, através das marmitas, né? Então, eu resolvi pegar a solidariedade e também uma outra história que eu gosto muito, que é uma história de amor, né? E juntar tudo isso num livro. Então, o Entre Amar e Morrer Eu Escolhi Sofrer é uma história de amor e solidariedade em tempos de pandemia na periferia. Foi muito tranquilo. Primeiro eu fiz o rascunho, né? Então, em 2 dias, na minha laje aqui em cima, tomando sol, né? Meu banho de sol que é sagrado. Eu ficava lá rascunhando, eu subia e ficava lá das 8 da manhã até as 10 rascunhando, né? Então foram 2 dias de rascunho e mais uns 15 dias para escrever a história. É um conto relativamente pequeno, tem 42 páginas, né? Então eu escrevi a história em cerca de 10 dias e depois tive mais ou menos uns 10 dias para lapidar. Então, eu li, eu reli, cortei os exageros, tirei algumas gordurinhas que estavam sobrando no texto, apresentei para minha revisora, professora Luciana Moreno, professora doutora lá da Bahia, para ela dar uma lida, dizer o que achava, e acho que no 27º dia eu entreguei, então, para a editora, que leu em uns 5 dias e retornou e falou, bacana, né, vamos embora. E aí foi publicado, assim, entre o momento em que eu recebi o convite até a sua publicação, foram cerca de 45 dias, né? De 45 dias a 2 meses, mais ou menos. É porque eu gosto, né? Eu gosto de contar história, né? Então, se você falar assim, Sacolinha, você consegue contar uma história aí de 50 páginas e me entregar em 10 dias? Se eu tiver com tesão, se eu tiver no apetite, eu escrevo até antes, e te entrego até antes, né? Mas, por outro lado, eu fico muito truncado quando a encomenda ela vem pronta. Então, se o Leandro falasse assim para mim, olha, não, a gente precisa de um ensaio, não é história de ficção, não. Aí eu acho que ia demorar muito mais para sair. Agora, se eu tenho uma certa liberdade ali, tranquilo, sai muito antes do que o prazo. Entendi. É uma delícia ouvir você, ficava aqui o dia todo. Amei o livro, para mim retratou muito o que eu vivi ali nos primeiros dias de pandemia, principalmente ali nos 3 primeiros meses, e para mim foi um trabalho fantástico. Parabéns, cara. Agora eu quero, Obrigado. imagina, agora eu quero saber se você tem projetos na gaveta, quando vem o próximo livro, pós-pandemia você já pensou em alguma coisa, enfim. Eu tenho sim, eu sempre tenho projetos na gaveta, né? Eu costumo fazer caminhadas diárias, né? Caminhada matinal. Todos os dias, de segunda a sábado, eu faço 1 hora de caminhada aqui pelo meu bairro, né? E nessas caminhadas, né? Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele oxigena quando a gente está caminhando, né?
E aí, meu cérebro oxigenando, vem várias ideias na minha cabeça, inclusive o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, que é esse projeto aqui de grafite, de poesia nos muros, né? Esse projeto, ele surgiu nessas minhas caminhadas, né? A ideia, né? Eu caminhando ali, vendo a periferia toda cinza, né? Sem árvores, com falta de poesia. Aí surgiu a ideia de fazer esse projeto, que basicamente ele revitaliza o espaço com poesia, né, grafite e o plantio de árvores. Então, nessas minhas caminhadas aí, sempre surgem ideias. Ideias para escrever contos, ideias para fazer novos projetos e tudo mais. E eu sempre anoto, né, para eu não me perder, porque nem sempre eu posso colocar essa ideia no papel no mesmo dia. Então, eu sempre anoto e deixo na minha gaveta de projetos aqui. Aí, dependendo do momento, dependendo da verba que eu tiver, eu tiro ou não esse projeto da gaveta. Eu estou com uma ideia de desenvolver um projeto agora no segundo semestre, né? Acho que, antes de tudo, vale dizer que o meu principal e atual projeto é me manter vivo, né, em meio a essa pandemia que está matando meio milhão de pessoas, né? Então, esse é o meu principal projeto. E como eu já tomei a primeira dose, né, da vacina, por ser do grupo de professores, eu já estou um pouco mais confiante aí que eu chego no mês de agosto aí, eu chego vivo, né, para tomar a segunda dose. Então, eu já estou pensando em colocar um novo projeto em prática, que é montar, aqui na cidade de Suzano, montar no meio da praça, né, da cidade, aqui no centro da cidade, que tem muitas pessoas passando lá, aos sábados, montar lá uma barraca de livros, não só dos meus livros, mas com a maioria dos autores aqui da cidade de Suzano que tem livros publicados, que não é pouco, né? Tem muitos autores aqui com livros publicados. E durante essa barraca, né, das 9 da manhã a 1, que é o horário de maior movimento aos sábados, a gente fica ali fazendo sarau, recital de poesias, conversas, e parando o público para vender o livro desses escritores, né, e os meus também, porque essa pandemia ela tirou muitos momentos de venda de livros nossos, né? Então, por exemplo, eu vendia muito livros dando palestra nas escolas. Eram cerca de 15 a 30 livros por semana, então eu chegava a vender até 200 livros por mês. Hoje eu estou vendendo 30 livros por mês, né? O que eu vendi numa semana eu estou vendendo num mês pelo correio. Então a ideia de ir para a praça, vender livro ali na rua, e ter contato com as pessoas, né, com todos os cuidados, é claro, é justamente esse, né, de fazer os livros, né, meu e dos autores da cidade circular, né, de vender e as pessoas ter esse retorno financeiro e esse retorno também do seu livro circulando também. Esse é o projeto mais urgente que eu tiro na gaveta agora no mês de agosto, né? Tem o segundo projeto, que é justamente o segundo Festival Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, que o primeiro eu fiz em dezembro de 2018 com o apoio do PROAC, né, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, onde com 50 mil reais a gente desenvolveu, durante um final de semana, a gente revitalizou 10 espaços aqui no meu bairro, no Jardim Revista, né? E agora eu pretendo repetir esse projeto, fazer um segundo festival, só que em outro bairro aqui de Suzano, que é o bairro Miguel Badra, né? Com o apoio do PROAC também, só que é muito menos do que eu fiz em 2018. Então, eu estou pedindo para que as pessoas adquiram o meu livro para que eu possa ter dinheiro para realizar esse festival como deve ser realizado, né? Você já ajudou algum projeto este ano? Conhece o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, projeto que já transformou mais de 60 muros abandonados em espaços de convivência e admiração? De onde veio o dinheiro para a realização deste projeto? Ele surge das vendas dos meus livros. Para cada lugar revitalizado, preciso vender 40 exemplares.
E por que este projeto? Porque eu sei do meu compromisso como intelectual morador da periferia e porque, assim como as minhas filhas, quero que outras crianças cresçam em um bairro bonito, arborizado e que dá orgulho de dizer: eu moro aqui. Contribua com um projeto que dá cor, vida e poesia para a periferia. Você tem todo o direito de ignorar projetos como este, mas também tem o dever de entender que o seu legado vai influenciar seus sobrinhos, filhos e netos. Que não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. O momento de contribuir e aumentar o seu legado é agora. Muitas vezes as pessoas acham que precisam doar dinheiro diretamente, né? Mas no meu caso, não. No meu caso, qualquer livro que as pessoas compram no meu site já vai estar contribuindo para os meus projetos e para esse festival que já tem data, que vai ser nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto. É um final de semana, de quinta a domingo, né? Onde quinta e sexta nós vamos fazer limpeza dos locais, né? Nós vamos limpar e vai fazer a pintura, né? Dos muros e fazer o plantio das árvores. No sábado e no domingo a gente vai fazer os grafites. Serão 5 grafites no sábado e 5 grafites de poesia no domingo. E enquanto estarão rolando esses grafites, nós vamos ter sarau de poesia, onde vai chegar um mini trio elétrico, né? Um caminhãozinho, e a gente vai chegar lá com poetas, contadores de história. Enquanto está rolando o grafite, vai estar rolando esse sarau também. Então, são os meus 2 principais projetos desse ano, né? A Barraca de Livros, no centro da cidade, e o Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada. Estou com um livro novo sendo escrito, mas não é para agora, talvez seja para o segundo semestre do ano que vem, por isso que eu acho que não é interessante falar agora, porque eu terei outras oportunidades de falar mais desses meus 2 próximos livros, que são os 2 que eu estou escrevendo nesse momento. Legal. Projetos lindos, viu, Sacolinha? Você tem todo o meu apoio e quero ver esses projetos saindo aí do papel e eu sei que na tua mão eles estão muito bem cuidados. Valeu, meu querido. Agora a gente vai para uma parte que está fazendo bastante sucesso aqui no YouTube, que é ou isso ou aquilo. Eu te dou 2 opções e você vai me responder de bate-pronto a que você prefere. Beleza? Beleza, mas eu já vou dizer aí para quem está assistindo que esse ou isso ou aquilo é muito perigoso, porque a gente não tem tempo e nem oportunidade de justificar a nossa resposta. Mas vamos lá, eu estou aí para isso. Inverno ou verão? Verão. TV ou Netflix? Netflix. Final de semana, é dia de ficar com a família ou de bater perna? Os 2. Livraria ou cinema? Livraria. Livro físico ou e-book? Livro físico. Qual que é o seu autor favorito? Putz. Carolina Maria de Jesus. Me diga um livro dela, então. Pedaços da Fome. Uma mania. Uma mania? Putz. Isso aí não é ou isso ou é aquilo, né? Não, esse aí agora é bate-pronto. Tá, uma mania é dizer que eu vou descansar e estou procurando coisa para fazer. Por exemplo, mexendo na minha horta, mexendo no meu Fusca. Legal. Agora eu quero saber uma qualidade e um defeito do Sacolinha. A qualidade é a minha resiliência. E o defeito é não parar nunca. Joia. Para terminar, um sonho. Sonho. É ver um dos meus livros na tela do cinema. Nossa, que bacana, hein? Sacolinha, a gente se encaminha agora para o final. Eu quero que você deixe um recado para quem nos assiste, para os seus leitores, para o pessoal aqui do blog. Me sigam, né, nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram como escritor.sacolinha. É só me seguir lá, que lá eu posto bastante coisa todos os dias. Volto a dizer, quem quer contribuir com os meus projetos, né, com a ajuda que eu dou às bibliotecas comunitárias, com as minhas palestras nas escolas, com a ajuda aos novos escritores, com o Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, compre meus livros diretamente no meu site, escritorsacolinha.com/loja. Porque você comprando lá, o dinheiro vem diretamente para mim e eu consigo fazer a distribuição para todos esses meus projetos.
não pode comprar meus livros agora, divulga lá o meu Instagram para os seus amigos, né, para que possam seguir, dar um engajamento legal na página e que eu possa divulgar cada vez mais o meu trabalho, né, através de curtidas, de salvamentos, entre outros. E aí a gente consegue, né, chegar a mais pessoas e mais pessoas vão ver o meu trabalho e consigam me ajudar também. E, por fim, você que está assistindo aí, está desanimado com o seu trabalho, seja um trabalho cultural ou não, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Vá até o espelho da sua casa e olhe lá no espelho. Essa pessoa que você está vendo no espelho é a única pessoa que não pode desistir de você mesmo. É a única pessoa que não pode dizer não para você. Entendeu? Então, se você está desanimado, joga uma água gelada na cara, dá uns 2 tapas, um tapa de um lado, um tapa de outro, e fala, é nós, estamos juntos, vamos embora, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, que é isso. É o que eu faço a todo momento, porque eu trabalho bastante, trabalho muito, muito, todos os dias, não deixa a peteca cair, mas de vez em quando baixa aquele desânimo e eu olho no espelho e falo, você é o cara. E jogo a água gelada na cara e vou continuar o meu trabalho. É isso, muito obrigado, Eliakim, aí pelo convite, muito obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado às pessoas que já compraram os meus livros, as minhas camisetas poéticas, as pessoas que vão comprar também, vão contribuir com os meus trabalhos, muito obrigado, né? Graças a vocês que o meu trabalho continua, o meu trabalho como escritor e como militante literário e social na periferia. Isso aí, muito obrigado, Sacolinha. Agradeço imensamente por você aceitar conversar comigo, dar essa entrevista aí, e desejo muito sucesso e gratidão. Tamo junto, abraço. Outro. Bom, você já sabe, entra lá no meu site, meu blog, www.blog Vida de Escritor, e deixa lá a curtida, deixa o comentário, enfim, faça aquilo para esse vídeo se espalhar cada vez mais, tá bom? Eu deixo um abraço para quem nos assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.